Bom dia a todos, nessa manhã de domingo, força total, Deus no comando como sempre. Tô indo ali pra Várzea Nova, né? Pedalzinho suave. Pessoal, eu tô rodando aqui na reta aqui pra cá, tem... A Várzea Nova tem subida, mas é pouco, não é muito não, né? Estou rodando a média de 23. Estou rodando a 23, a 24. Na reta, né? A 22. O máximo é 23, 24, 25. Na reta. Eu botei o GPS, né? Na bike. Graças a Deus. Via satélite. Chama, força total, Deus no comando como sempre. Parceirão de pedal. Conversei com ele ontem, chamei pra pedalar, ele disse que tava querendo gripar. E aí eu tô achando também que ele pensou que hoje ia ser chovendo. Mas ontem eu vi a previsão. Tinha sol e pingo de chuva, mas felizmente, graças a Deus, hoje é o dia do pedal, tá suave, não tá chovendo, mas chuva também é bênção de Deus, né? Se vir, é bem-vindo. A semana passada eu ia fazer um longão, mas não deu certo, porque tava chovendo muito. Fui pedalar, bem verdade, né? Mas eu voltei. Dei poucos quilômetros. Eu gosto de fazer um longão, porque o longão você rende no pedal. Você rende no pedal, desenvolve mais. Você sabe a sua meta aí. Se você fazer um pedal para longe, você vai e vem de boa. Aquele pedal que eu fiz fui lá pra Imburanas, fui e vim de boa, não senti nada. Pra não falar a verdade, ou pra não dizer que eu tô mentindo, perdão, ali naquela subida ali, depois do Batata, deu uma câimbra na panturrilha e no pé, foi. Aí diminuiu o ritmo, que era a subida, né? Mas depois passou. Mas fui bem, cheguei bem, graças a Deus. Aqui é o sertão, que é quase o cinzal, essa região aqui. Pra cá só trevoada. Chuvisca, né? Mas não é chuva de inverno grossa que nem pra certo lugar não, que é grota não. Aqui é sertão. Eu chego azul aqui no asfalto. Tô indo aqui 21 aqui já. Praticamente já uma lombadazinha. Subida, né? Trazer a mensagem nessa manhã de domingo, louvado seja Deus. A Bíblia fala se você passar pelo fogo, não morrerá. Se passar pelas águas, não se afogará. Que eu, teu Deus, estarei contigo, assim diz o Senhor dos Exércitos, né, na palavra dele. Então a gente tem que cada vez mais se afirmar com Cristo. E tudo que nós vamos fazer, o nosso plano, primeiramente, a gente falar com Deus. Porque esse nosso plano a gente falar para todo mundo, louvado seja Deus, muitas vezes não dá certo, né? E quando a gente faz os planos, a gente conversa só com Deus,
Só é você e Deus, tá tudo certo. Mas quando você faz um plano, você começa a falar para todo mundo que vai comprar aquilo, vai fazer aquilo, sempre dá errado. Mas com Deus no comando, tudo dá certo. Isso é confiar e crer. A Bíblia vai nos dizer, em Espírito da Verdade, Paulo e Silas, né? Não faz memória. Eles pregavam o Evangelho de Cristo. E a Bíblia fala que havia uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. Ela ganhava muito dinheiro, né? Através desses espíritos enganadores que usava ela. Por causa ela adivinhava o futuro das pessoas e dizia o que ia acontecer. Mas é um espírito de engano, né? E a Bíblia nos comenda, tem esse alerta na Bíblia, louvado seja Deus, que a gente não pode crer nessas coisas aí. Viu, gente? A pessoa pega a sua mão, aí lê sua mão, aí diz o seu futuro. Ali é um espírito de engano. O único que sabe, louvado seja Deus, o meu futuro e o teu, é Deus. Deus é presente e ciente nas nossas vidas. Louvado seja Deus. E tem pessoas por não conhecer ainda Cristo, não conhecer a Cristo ainda, está na escuridão. Aí acredita, a pessoa pega a sua mão, lê, dizer o que vai acontecer na sua vida futuramente. Então aquela mulher ganha muito dinheiro através desse espírito de engano, né? Então, certo dia, a Bíblia fala que Paulo e Silas sempre ia para o templo orar, de manhã e à tarde, e à noite também eu creio que tem uns cultos, né? Como sempre, eu creio, né? Aí então, aquela mulher encontrou eles, sem não falar memória, ela disse que Paulo era homem de Deus, né? Então, Paulo ali expulsou aquele espírito de engano que aquela mulher tinha, que era um espírito de adivinhação. Então a Bíblia vai nos dizer, Espírito da Verdade, que o Senhor no caso, aquela mulher trabalhava com um homem, né? Então aquele senhor que recebia muito dinheiro através daquela mulher, que ela revelava as coisas, mas dizia o futuro, o que ia acontecer, em um espírito de engano. Aquele senhor ficou furiosamente com Paulo e Silas e lançou Paulo e Silas na prisão. Louvado seja Deus. Então a palavra de Deus vamos dizer nessa manhã de domingo maravilhosa, como todos os dias na minha vida e na tua vida, porque eu deitado da mulher à vontade de Deus, e o brilho do sol que brilha para mim e para você, brilha para os bons, para os maus, para os ruins. Deus não faz decepção de ninguém. Quando Ele manda chuva, manda para todos. Então o sol da justiça brilha para mim, brilha para todos na face da terra. Então a Bíblia vai nos dizer que aquele senhor ficou furiosamente porque Paulo e Silas haviam expulsado o espírito de engano que tinha naquela mulher, que ele ganhava muito dinheiro através dela. Então aquele senhor lançou Paulo e Silas na prisão. A Bíblia fala, louvado seja Deus. A Bíblia vai nos dizer, Espírito da Verdade, que aí Paulo e Silas começou a orar naquela prisão. A orar, louvar também, né? A Bíblia fala louvar, começaram a louvar. E ali também orar, faz parte. Então, a igreja de Cristo, na terra dos viventes, naquela década, né? Orava Paulo e Silas. Porque a prisão que Paulo e Silas estava, era a prisão que era segurança máxima. Tinha guarda na entrada, né? Os prisioneiros ficavam acorrentados, os pés e as mãos, para não fugir daquele cárcere, né, daquela prisão. Então o poder de Deus é tão grande para aqueles que têm fé e crê através da oração, que neles eles têm essa fé, igualmente eu tenho e todos os irmãos têm, louvado seja Deus. E a igreja começou a orar, a interceder por Paulo e Silas. Naquela noite de escuridão, aleluia, que a Bíblia fala que a noite ficou para os animais andar, né? Porque a noite é trevas. A gente às vezes anda à noite, porque às vezes precisa a gente sair de um lugar para outro, né? A gente anda, mas a Bíblia falou que a noite ficou para os animais andar, os bichos brutos, porque a noite anda trevas, é escuridão. Então à noite, Deus enviou um anjo. Quando Paulo e Silas começou a louvar a Deus, porque seja orar naquela prisão, clamando
sangue de Jesus tem poder, no céu e na terra como sempre. Então, a Bíblia fala que houve um terremoto naquela prisão, os alicerces do cálice, né, daquela cadeia, o chão tremeu, as grades se abriram e o anjo chegou entre Paulo e Silas, aí disse, levanta-te, anda, levanta, pega a tua capa e anda. E ali falou, você sabia o que estava acontecendo, louvado seja Deus, era um anjo do Senhor. E a porta da frente, louvado seja Deus, da prisão que Paulo e Silas entrou, eles saíram. Então, Deus testemunhou e os anjos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ali, aqueles homens que estavam na porta da prisão, como vigia, eles adormeceram, louvado seja Deus. Eles nem viram quando o anjo entrou e nem viram quando o anjo saiu com Paulo e Silas. Então, Paulo e Silas foram libertos da prisão. Então, essa palavra é para que o povo que está no mundo ainda tenha fé em Cristo e busque sua salvação. Porque Deus tem poder sobre tudo. Não há prisão, não há ferrolho, não há cadeado, não há corrente, não há prisão espiritual que Deus não possa libertar. Porque Ele é soberano, Ele é rei. Ele habita no seu trono. Acima da sua cabeça, uma coroa de ouro. Louvado seja Deus, seus pés como bronze. Aleluias. E da boca do Criador está uma espada de 2 gumes afiada. Corta a esquerda e corta a direita. E ele olha para a face da terra com os olhos como chama de fogo. Ele contempla o bem e o mal que está sobre a terra. Louvado seja Deus. Ele conhece meus passos, o teu passo. Ele conhece a tua voz e a minha voz. Quando você clama ao sangue de Jesus tem poder, repreender o mal cai por terra e bate em retirada. Aleluias. Porque o sangue de Jesus é poder sobre tudo, porque Jesus venceu por mim e por você lá na cruz do Calvário, naquele monte. A aliança que Cristo fez com nós. Seu sangue foi derramado na cruz para perdoar nossos pecados. Então o sangue de Jesus é poder. Jesus está à direita do Pai. E breve vai vir para julgar os vivos e os mortos. Louvado seja Deus. Nós somos perfeitos, que Deus criou nós, né? Nós somos perfeitos. Mas nós somos pecadores. Só que nós, que está na igreja, nós estamos buscando a salvação. Então, vem a palavra aí. Aqueles que estão fraquejando na fé, está na presença de Deus, sai da igreja, volta para o mundo, aí fica curtindo, bebendo, fumando, aí depois volta novamente para Cristo. A gente não deve estar brincando com o nosso Pai Celestial, com o nosso Criador. Ele deu o livre-arbítrio para todos nós. Livre-arbítrio assim, ter o conhecimento do bem e do mal. Então, a gente tem que cada dia mais se afirmar com Cristo. E a Bíblia fala, aqueles que para ser até o fim, será salvo. Aí você diz, já estou salvo. Não tem ninguém salvo ainda. Porque aqui no mundo nós estamos sujeitos a pecar, a cair. Que a Bíblia fala o deitar do homem e levantar de Deus, né? Quem não, a Bíblia fala assim, quem está de pé, faça quando não cair. O cair é do homem e levantar de Deus, mas faça quando não cair. Eu acho assim, na minha visão diária, o homem e a mulher, estou indo na 30 aqui, pessoal, a bike pedalando aqui, ó, estou indo na 30. O homem e a mulher, quando se afirma com Cristo, Jesus, nada afasta ele do amor de Deus. Nem a fome, nem a peste, nem a nudez, nada afasta do amor de Deus. Porque nada afasta do amor de Deus, porque você é selado. Mesmo se você, louvado seja Deus, se você não for batizado, você tem a promessa de Cristo, carrega a promessa de Cristo e obedece. E tem muitos que já tem a marca de Cristo e muitas vezes não obedecem. A marca de Cristo quer dizer assim, aqueles que se batizaram nas águas, seus pecados foram lançados no mau esquecimento e muitas vezes continuam às vezes pecando, né, errando. E certo que ninguém é perfeito, eu peco, você peca, eu erro, todo mundo erra.
não querendo ser super-homem. Eu também não sou perfeito, né? Mas a gente tem que cada vez mais dar o melhor para Deus. Tô indo aqui a 40, descendo aqui, ó. Chama, força total. Deus no comando. Me alegro de estar pedalando, eu gosto muito, né? É um esporte para mim, a diversão. A gente trabalha, os finais de semana a gente vai fazer uma atividade, é bom. Deus é bom como sempre, o inimigo é nossa alma que não presta. As pessoas têm que se apegar com Deus porque o fim já está próximo. É bom servir a Deus. Espírito é verdade. Ele que nos dá força para andar, para trabalhar, para pedalar, para correr. Quando nós estamos doentes, ele nos dá saúde novamente. O Pai é bom, sempre cuida da gente, nosso Pai do céu. Mesmo que seu pai, ou sua mãe, mesmo que seja o seu pai ou sua mãe lhe abandonou na sua juventude, mas Deus nunca lhe abandonou. A gente tem que ter esse amor de Deus, carregar esse amor de Deus no nosso coração, porque Ele nunca vai nos abandonar. Mesmo se o homem ou a mulher vem te rejeitar, as pessoas vêm te humilhar, louvado seja Deus, mas Deus nunca vai te humilhar, Deus nunca vai te desprezar, Deus nunca vai desprezar você. Porque Deus ele não olha pelo interior do homem, Deus não olha pelo que o homem tem aqui na terra não. Deus quer apenas de mim e de você, louvado seja Deus, a sinceridade na presença dele, né? Questão de bens materiais, isso é passageiro. Imagina aí, eu sou uma pessoa humilde, eu não tenho riqueza, né? Mas a melhor riqueza você tem na sua vida. Porque um dia que você partir desse mundo, você vai entrar na glória, né? Você vai sentar na mesa do rei. Aqui você pode ser desonrado pelas pessoas. As pessoas vai falar mal de você, as pessoas vão lhe apontar, as pessoas vão lhe apredejar. Apredejar pessoas falam mal, né? Então, pelo caráter da pessoa, assim, o jeito, as pessoas também julgam. O ser humano é julgador, né? E nós sabemos que a coisa, o ser humano é inimigo das nossas almas. A gente tem que abraçar o nosso próximo. A gente não pode julgar as pessoas assim, não. Porque a gente não sabe a história de cada um, né? Então, quem conhece a nossa história é os amigos próximos, né, que nos conhecem. Mas nunca julgue ninguém. Nunca julgue ninguém. Desde que você saber que seja uma pessoa ruim, seja uma pessoa boa, seja uma pessoa mal, mas nós não estamos sujeitos a ser juiz de ninguém. Porque um que é juiz, que pode julgar, né, e defender a palavra final é Jesus Cristo. Nós não. Muitas vezes aqui na terra é o homem, a mulher tem tomado o lugar de Jesus, de Deus como juiz. Nós não podemos ser juiz de ninguém. Vou trazer uma palavra muito forte. É o juiz, o promotor, o advogado. Se ele não cumprir, louvado seja Deus, o papel dele na terra aqui, porque essa autoridade da terra é construída por Deus. Se ele não cumprir o papel correto, como está na palavra e o juramento que ele faz perante os homens e perante a Deus do céu, se ele não fazer as coisas corretas naquele grande dia, ele vai ser julgado por Deus. Porque o juiz aqui na terra ele tem autoridade para julgar, tanto o juiz como o promotor como o advogado, para julgar e punir, conforme a permissão da lei dos homens, né? Mas diante da lei de Deus também. Mas se o homem não fazer as coisas corretas, louvado seja Deus, conforme o juramento que ele faz perante os homens da terra e perante a Deus, no dia do julgamento ele vai estar presente também para ser julgado sobre as falhas, os erros que eles cometeram, né? Então a mulher, louvado seja Deus, se ela engravidou, louvado seja Deus, e ela abortou um filho,
ela abortou um filho, certamente naquele grande dia ela vai prestar conta a Deus também, né? Louvado seja Deus, porque uma criança no ventre da mãe, louvado seja Deus, ela não tem defesa alguma. Então quando uma mulher tira a vida de uma criança que está no ventre, ela está matando, né? Ela está matando uma vida que vê ao mundo, que é uma criança que um dia pode ser uma levita da casa do Senhor, pode ser uma obreira, se for um homem pode ser um pregador, pode ser um juiz, pode ser um advogado, pode ser um promotor, pode ser um delegado, né? Então, na realidade, na presença de Deus, as pessoas tiram a vida sem defesa alguma no tribunal, nada passa. Porque tudo que acontece aqui na terra, louvado seja Deus, aos quatro cantos da terra, Deus vê, e os anjos que faz presente à direita do Pai, vai só anotando. Tanto eu como você, louvado seja Deus, nós temos um registro lá no céu. Nós foi registrado lá no céu por Deus no dia que nós nasceu, o dia, o horário, louvado seja Deus, o dia e o horário está anotado. E tudo que nós fazemos aqui está anotado. Então, cada um naquele grande dia vai prestar conta a Deus. Se você se converteu a Cristo, porém Ele perdoou seu pecado, porque Ele vai entender que antes era pela ignorância, você fazia as coisas erradas, não entendia da palavra, não tinha conhecimento algum. Mas se as pessoas continuar fazendo o errado, louvado seja Deus, um dia a pessoa vai chegar diante de Deus para ser julgado. E lá, mesmo se a pessoa se arrepender, já não tem como mais Deus perdoar. O perdão é liberado, louvado seja Deus, aqui na terra. Lá no céu não. Lá no céu segue juiz para ser julgado. Quando uma pessoa morre, os anjos vêm buscar o corpo. Se eu for um cristão, louvado seja Deus, os anjos vêm buscar o corpo. Quando morre um ímpio, aí só Deus sabe quem vai buscar o corpo dele, né? O espírito, aliás, né? Eu não posso ser juiz de ninguém. O único que pode julgar é o Criador. Então, louvado seja Deus, a porta da graça está aberta. E muitos não querem buscar a salvação. E sendo que todos vocês, louvado seja Deus, que está aqui na terra dos viventes, vocês veio do céu. Por que, irmão, você veio do céu? Porque o sopro de vida que está dentro de mim e dentro de você, que esse espírito veio do céu, veio da boca do Criador. Então Deus já soprou e deu a vida. Cada um de nós tem um espírito que habita dentro de nós. E Deus botou sobre cada vida de cada um ser humano, Deus botou deu a vida, né? Então esse fogo de vida um dia retorna para Deus. E a matéria, o corpo, o sangue, a carne, os ossos, fica na terra. Então, amo o Pai, dê o melhor para Deus. Não pense nas noitadas, em farrear, em curtir, louvado seja Deus, porque a curtição é passageira e a vida eterna é para sempre. Feliz daqueles, louvado seja o nome santo do Senhor, que está na presença de Deus, que está buscando, que está orando, que está envigiando, que está intercedendo por aqueles que não se converteu ainda. Aleluia. Então, é a chegada da hora, buscar a salvação enquanto a porta da graça está aberta. A graça é a palavra. A palavra é refúgio para a nossa alma, para o nosso espírito. Então, aproveite, dê o melhor para Deus, porque assim que nem foi no dia de Noé, que os homens casavam, comia, bebia, comprava e vendia, louvado seja Deus. Então, o dia que Deus falou com Noé, que era para Noé fazer uma arca, que Deus ia mandar o dilúvio, ia chover 40 dias, 40 noites sobre a face da terra. Noé pregou 120 anos, ninguém acreditou. Então, os dias de hoje,
para Deus tem um prazo. Louvado seja Deus. E essas pessoas não entendem o prazo de Deus. O prazo é quando todas as profecias bíblicas que está na Bíblia se cumprir, aí Deus fecha a porta da graça. Deus abate a igreja. Deus abate a igreja. E os que não se converteram vão correr de um lado para o outro. Sul, oeste, né? Sul, oeste, se for a memória. Vão andar de um lado para o outro e não vão encontrar a palavra de Deus. Então vão chorar amargamente. Então a terra vai ficar em trevas. Em trevas vai ficar assim. Significa a terra vai ficar em trevas porque o mundo espiritual ele vai ser revelado para o mundo. Então após o abatimento da igreja, louvado seja Deus, o Espírito Santo de Deus não vai estar mais na terra. Então os que ficaram, que não se converteram, os ímpios que ficaram, os ímpios que é pessoa que não é crente ainda, que ficaram, que não se converteram ao cristianismo, eles vão ver os demônios, em forma normal, e eles vão ser torturados por eles, porque eles vão humilhar eles. Então Jesus ele está dando a chance para as pessoas, mas as pessoas não querem, e as pessoas vão ser tentadas aqui na terra, porque o mundo espiritual vai se abrir, os anjos caídos vai se representar perante os que ficou, e muitos vão ser enganados por eles, porque eles vão botar as pessoas contra o Criador, vão dizer que Deus arrebatou a igreja e vocês ficaram, e vai dizer que Deus é esse que criou vocês, porque vocês não quiseram buscar a salvação, vocês hoje estão aqui, isolados, aqui nesse campo de batalha, nesse mundo. Então eles vão se levantar um contra os outros e vão blasfemar contra Deus, contra o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque eles vão vir muitas enfermidades neles, no corpo, né? Doenças terríveis que não vai ter cura, e eles vão blasfemar contra Deus. Então esse dia, essa hora, não sei, no dia, na hora, só Deus sabe, vai chegar. Então as pessoas brincam muito com a vida. As pessoas têm que amar mais a Deus, saber que essa vida aqui tudo passa, a fama passa, a riqueza passa, mas a vida eterna é para sempre. Louvado seja Deus. Então as pessoas têm que amar mais a Deus. E muitas pessoas dizem, eu não bebo, não fumo, eu não vou na igreja, mas eu sou crente. Ela está pensando totalmente diferente. As pessoas para ser um cristão têm que seguir os princípios que estão na Bíblia. E as pessoas assim, elas não seguem os princípios. Mesmo lendo a Bíblia, mas não tem assim esse conhecimento. Porque quem edifica, louvado seja Deus, a nós aqui na terra, é o Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo de Deus que edifica nós, capacita, né? Para dar o dom de pregar, o dom de louvar, e as revelações que Deus nos conduz, nos dá sabedoria. E se a pessoa não for batizada, a pessoa não se arrepender dos seus pecados, ela não vai ter visão alguma. Vão ser pessoas que estão andando na escuridão. E na Bíblia fala, um cego não pode guiar outro cego, porque todos dois já caem no buraco. Então certamente alguém que está na luz, louvado seja Deus, tem que pegar, pessoal, um bocado de bode comendo no acostamento. Isso aqui é um perigo, atravessar na estrada. É carneiro, ovelha parece. Então, certamente um cego não pode guiar outro cego, todos já caem no buraco. Então o que está na luz tem que guiar aquele que está cego, porque o que está na luz certamente vai desviar aquele que está cego do abismo, né? Então o que está cego, vamos dizer, cego espiritualmente. Ele vê as coisas ao seu redor acontecendo, mas ele acha que está tudo normal. Então o mundo hoje está vivendo desse jeito, as profecias se cumprindo, e o povo
estão desapercebidos. Então assim que nem foi no dia de Noé que Deus mandou o dilúvio, e só 8 pessoas se salvou, e os animais, louvado seja Deus, assim certamente será a vinda do Filho do Homem, né? Para julgar os vivos e os mortos, vai ter a separação, o trigo vai ser lançado no celeiro, que é a igreja obediente, e o joio vai ser separado, que é aqueles que às vezes estão na presença de Deus, estão em desobediência. Então vai ser arrancado e lançado no fogo, e o trigo vai para a glória, esse que vai para o celeiro vai para a glória. Então as pessoas têm que ter a certeza da sua salvação, assim que nem você conquista, aleluia, o seu trabalho, você dá o melhor para o seu patrão, para a sua patroa, trabalhando, dê o melhor para Deus, porque Deus se agrada quando um homem e uma mulher anda correto na sua palavra, na obediência. Algumas falhas nós temos, e ninguém quer perfeito, eu e você erramos todos os dias. Eu vou encerrar esse vídeo aqui, depois eu faço mais outro vídeo, com a glória de Deus. Só agradeço a todos aí, família, que me segue aí no canal. Força total, Deus no comando. Tá quase perto de Varza Nova, tá vestindo na cidade bem longe. Só pode travou aqui. Apertei bem apertado aí, jogando para baixo, eu tenho força no dedo. Consegui. Que Deus continue abençoando a vida de vocês poderosamente na terra dos viventes, né? E tudo que você for fazer na vida, é hora a Deus, sempre representa a Deus. Que Deus, Ele está no controle de tudo, amém?